Sauda a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Bem, antes de começar o vídeo, vou explicar um pouco, né? Fazer um resumo do que vou falar hoje. Bem, gente, nada mais, nada é a atitude dos pastores, né? Muitos pastores dão na cara, né? Que são interessados muito mais no dinheiro. Eles querem saber muito mais do dinheiro do que de Deus. Por quê? Eu já morei, não sei se foi 3 ou foi 4 anos em Oiapoque. Para quem não sabe onde é Oiapoque, quem vai daqui para lá, né? Lá termina o Brasil e quem vem, os franceses de lá para cá, começa o Brasil, né? Então lá já não é mais Brasil, termina, né, o Brasil. Passou o Rio, já é França. Então assim, lá como Itatiba é uma cidade muito cheia do dinheiro, que rola muito dinheiro, né? Tem ouros, tem isso, tem aquilo. E como sempre, tem igrejas, né? Fui até em uma, inclusive, na época eu não pregava, né? Lá vendia, tinha bingo, né? No altar tinha televisão, tinha bicicleta. Lá fora, na entrada, tinha feijoada, né? Então era cheio de dinheiro. Do lado tinha um comérciozinho, né? O comércio não conta tanto do que a venda que estava lá dentro, né? E daí o pastor estava falando que o teto estava precisando de um teto, a igreja e tal. Teve um conhecido meu, né, que ele deu uma boa quantia em dinheiro para oferta, né? Normal, isso é normal, porque qualquer pessoa pode chegar e mostrar para Deus um sacrifício, ou dar um tanto, olha, quero dar com amor e carinho para a igreja, isso é normal. Né? O problema não foi a pessoa que deu dinheiro, o problema foi o pastor, né? Sempre ele foi lá no trabalho desse meu parente, sempre foi lá bajular, né? Sempre direto dando lá, assim, depois que essa pessoa doou, assim, esse dinheiro. Direto lá, bajulando, né, agradando, direto lá, assim, enfurnado. Aí deixava cupons lá, né, para poder divulgar a igreja e dar. Na época, deu até para minha prima, assim, um papelzinho do bingo, né, que ia ter. E assim, gente, e aqui se vê também, né? Muitas pessoas, se você entra na igreja e chega e dá 2.000 na hora assim, o pastor lambe até os seus pés. Fala que Deus tem um plano, que Deus vai abençoar, que isso e aquilo, né? Mas lá, né, em Oiapoque, que pregava não tinha pregação, né? Tinha pregação que você vai, tinha piadinhas, né? Coloca a mão no bolso, aí passa a saída de 20, passa a saída de 100, passa de 50, passa de 20, passa de 10, passa de 5 e você vai tirar R$2 para dar para a igreja, sei o que. São coisinhas, fatos, né? Aí abri a Bíblia, ai, Senhor, teu pastor, não te faltará. Tô dando um exemplo, não me lembro muito bem, mas era mais ou menos assim. Aí, então você tem que dar, irmão, não sei o que. Aí vinha a oração, vinha dar as mãos, né, e tal. Mas pregação, falando a verdade, não tinha. Porque fui mais de uma vez, né? E, nossa, gente, falar a verdade dava até sono. Aí você fala, mas você que é maldita. Não, gente, é porque não via nada interessante. Via uma igreja normal, tipo, aberta, com o pastor sempre querendo mais dinheiro, inventando historinhas, falando aquilo. Ah, aconteceu que o fulano caiu, né? Quebrou a perna e falou amém. Aí depois quebrou o carro e falou amém. Tipo assim, pregação, que é pregação de arrependimento, eu não via. Né? Ensinamentos, o que deve fazer para agradar a Deus, o que não deve fazer, o que tem que deixar, ou seja, de mentir, ou de roubar, ou de fazer isso e aquilo. Aí você fala, poxa, mas tem a Bíblia para quê? Mas o trabalho do pastor é divulgar o Evangelho de Deus, é falar o Evangelho de Deus. Não sair da casa dele, da igreja dele, para bajular as outras pessoas que dão dinheiro para a igreja, que era isso que eu via, né? E hoje, todo mundo, né, no mundo inteiro, acontece isso. Bajulação de pastores, não querem saber dos pobres, aí fala, a gente foi passear ali, fazer uma oração, no bairro que tinha gay, no bairro que tinha isso e aquilo, sei o que, né? E que almas e almas para Deus que não salvava nada, né? Então, assim, eu particularmente, sabe, conhecer o verdadeiro Deus, eu não conheci lá, né? Vim conhecer sozinha, abrindo a Bíblia, né? Conhecendo, querendo interesse, e acabei de abrir a Bíblia, lendo, e acabei falando, poxa, Deus não é isso que os pastores pregam. Deus não é esse empregado que os pastores falam que a gente tem que colocar ele na parede. Fala, tem que colocar Deus na parede, vamos queimar o diabo. A Bíblia fala, é insensato aquele que
que é pior do que um cachorro, aquele que fala para queimar o diabo. O que é isso? Queimar o diabo, gente, sabe nem o que é. Mas isso não é culpa das pessoas que falam, são culpas dos pastores que não ensinam que é errado. Eles mesmos que falam, vamos queimar, vamos pisar na cabeça do diabo. Na Bíblia não tem dizendo que a gente tem que fazer isso. Ao contrário, né? Então, pastores, hoje em dia, deve ter, eu creio que tem, né? Igrejas que pregam a verdadeira palavra de Deus. E olha só, os pastores, eles tramam, né? A maioria dos pastores, eles tramam como que vai ser para pegar o dinheiro do povo. Eu tenho aqui uma prova para vocês. Talvez você até visto, né? Aqui. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar a esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai lá dar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, amém. Se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde está abrindo o vídeo? É, porque aí o povo vê coragem, você. O povo tem que ter coragem. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxo, o povo não vai confiar em você para orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o dia de desafio. O Valente, o Marcos, agora, eu peguei a Bíblia, ó, Deus usa essa palavra e tem joga nos fora aqui. Lá mesmo, vem a Bíblia, eu vou lançar no chão, assim, na televisão também. Essa gravação foi feita pelo pastor. Então, você vê, gente, aqui, né, ele simplesmente fala, né, que tá rico mesmo, que não tá nem aí. Então é esse ponto que os pastores querem chegar, nesse ponto, né, porque os pastores, eles são assim, se as pessoas não dão, né, pra eles já não, a pessoa já é incrédula. Então assim, gente, você vê que assim, os pastores, eles não querem saberem mais de salvar a alma para Deus, de buscar aquele pobre, né, que está sofrendo necessidade. Por que ele faltou? Agora, se o que dá dinheiro faltar, o pobre, se ele faltar, não está nem aí. Mas se o rico ou aquela pessoa que dá o dinheiro para a igreja faltar, a pessoa vai imediatamente lá, rapaz, por que tu não foi para a igreja? Por que isso e aquilo? Agora o pobre não, quando o pobre falta, não está nem aí. Depois ele volta, sei lá o que, né? Você vê a preocupação como é diferente. Aí é que diz, né? Em Mateus 6:24. Preocupações exageradas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Como que já acontece, né? Como que eu já falei para vocês. O pastor de Macedo, né? Ele mostrou aqui que está mais por dinheiro do que para agradar a Deus. Porque ele faz uma encenação para o povo acreditar, tipo um filme. Se um filme ele te prende, poxa vida, ou te causa medo, foi um filme de terror, e no outro dia você está apavorada dentro de casa com medo, a mesma coisa é que eles querem fazer. Tipo, deixar o povo hipnotizado, acreditando do que eles estão falando para o povo poder dar dinheiro, para poder se sentir em paz, né? E é isso, gente, é para eles, né? Nada mais. Então, eles aqui estão odiando Deus e amando mais o dinheiro. E é isso que muitos pastores fazem, né? Aqui. Não podemos servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comeres, né? Nem por vosso corpo. Então, você vê aqui, ó. Então, assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, ninguém pode servir a dois deuses. Então, se você vai falar isso para um pastor, a multidão se levanta e quer te atacar. Porque elas não aceitam que você fale mal do pastor. E muitas vezes o pastor está levando a pessoa para o inferno, né? Então, gente, e a Bíblia nos alerta, viu? A Bíblia nos alerta, se você abrir em João, falsos profetas, lá em 1 João 4, diz assim: Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Porque se você pega um espírito qualquer, ou seja, uma pregação de um pastor e fala, nossa, isso é verdade, é verdade. Aí o pastor fala, vamos pisar na cabeça do diabo. As pessoas começam a pisar.
na Bíblia fala, né, que são animais irracionais. Os pastores falam uma coisa e na Bíblia está falando outra. Então o povo está indo na cabeça de quem? Do pastor. Ou seja, está fazendo um pecado contra Deus. Porque o diabo, ele querendo ou não, ele é um servo de Deus. Ou seja, Deus criou o diabo. Não pense que foi o diabo que se criou sozinho, não. O inimigo. Mas ele está lá mostrando as nossas falhas, nossos erros. Olha, eu posso tocar na vida da fulana porque ela fez isso. E está escrito que se ela fizesse isso, eu posso tocar na vida dela. Nada mais justo do que eu tocar. Então, o que Deus pode fazer? Então, Deus, ele quer que nós ajude ele também, se a gente quiser a ajuda dele, né? Então, é isso. Então, não podemos se confiar em qualquer pastor. Ou então, qualquer doutrina, né? Não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Então, se o dinheiro é do mundo, né? Então aqui diz, ó, lá em 1 João 2,15 diz assim: perigos do mundo, né? Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não proceder do Pai. Mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então, gente, eu mostrei para vocês alguns exemplos, né? Porque o povo está ficando muito cego, o povo tem que acordar, né? Então, assim, tem tipo assim, fazer um trimelica, né? Para acordar, porque estão dormindo, né? Enquanto os pastores estão tirando a alma deles e colocando no inferno, eles não estão vendo. Então a palavra de Deus fala, né? Nem entra no reino dos céus, porque está passando uma falsa doutrina, as pessoas seguem, e Deus, ele é justo. Então só quem vai, né, ser salvo, aqueles que estão seguindo realmente os mandamentos de Deus, não o homem, né? Então não achem que qualquer espírito é de Deus, mas examinar, né, se aquela doutrina, se aquele pastor, se aquela palavra é de Deus. Então você tem que examinar. O nosso dever porque a gente, nossa alma é para onde a gente vai eternamente. Então a gente tem que ter uma preocupação maior. E muitas pessoas é assim, a gente fala e ficam chateadas com a gente, né? Porque é a palavra de Deus que manda falar. Então as pessoas não se tocam, que não é a gente, é a palavra de Deus que machuca, né, muitas pessoas. Então é isso, é a palavra de Deus, é a verdade. Deus pede para ser anunciado, né? Porque assim, Deus, tudo ele testa, né? Então tudo na vontade de Deus. Então se aquele pastor, aquele pastor, se ele é maldito, então por que Deus deixou ele lá? Deus, ele é Deus, ele faz tudo o que quer, né? Então você mesmo tem que se analisar. Então se o homem se analisasse, Deus não precisaria julgar, né? Então o homem se analisa a si mesmo. Então deixa essa palavra em tuas mãos, que você possa buscar o verdadeiro Deus. Amém?